Pessoal, uma notícia extremamente forte acabou de ser confirmada agora há pouco, diretamente de Brasília, e está causando um verdadeiro terremoto nos bastidores da política brasileira. A informação é urgentíssima e envolve aí um integrante ligado ao governo Lula que foi preso nesse exato momento. E o que mais chama atenção nessa história é justamente o motivo dessa prisão, que deixou muita gente completamente surpresa. A repercussão já é enorme nos corredores de Brasília e também entre os aliados do PT, porque ninguém esperava que uma situação desse tamanho viesse à tona de uma maneira tão repentina como traz aqui na matéria. E olha só, isso é apenas o começo, minha gente, isso mesmo, porque além dessa notícia explosiva, também surgiram novas informações envolvendo o Lulinha, filho do presidente Lula. Segundo informações divulgadas pela revista Veja, uma nova denúncia acabou vindo à tona e está deixando o clima ainda mais pesado dentro do governo. Eu vou trazer todos os detalhes dessa publicação ao longo desse boletim, eu vou explicar exatamente o que é que está sendo aqui divulgado e por que que isso está gerando tanta repercussão nesse momento. Então eu já peço para vocês ficarem comigo até o final do vídeo, porque ele está recheado de informações importantes e de bastidores que acabaram de surgir, tá bom? Tem muita coisa acontecendo, ao mesmo tempo eu também vou atualizar vocês sobre tudo nos mínimos detalhes, inclusive também surgiu uma situação aqui, uma outra situação que eu tô vendo aqui agora, extremamente delicada, gente, envolvendo quem? O Alexandre de Moraes, onde a própria Defensoria Pública da União apontou aí uma violação de direitos por parte do ministro do STF. Pois é, pessoal, não é só a oposição que está se manifestando contra o Moraes, não. Mas agora entidades públicas também estão se manifestando formalmente contra o ministro. E eu vou dar todos os detalhes aqui para vocês. Eu sou a Ana Paula, sou de São Paulo, capital. Você está no canal Brasil Raiz. E antes da gente continuar, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sino de notificação, deixa seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. E sempre que vocês deixam o joinha logo no começo do vídeo, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, acaba entregando para mais pessoas que também querem ficar informadas sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Então fortalece aí esse joinha, deixa o like, compartilha o vídeo com outras pessoas, pois talvez você nunca mais veja essa página na tela do celular de vocês de novo, tá? Mas agora, presta bastante atenção aqui no que está acontecendo, pois o Lula, gente, ele está reclamando. É, isso mesmo, vou mostrar aqui para vocês. O Lula tá reclamando, ele tá clamando por um aliado que foi preso, né, para que ele possa ser solto. E eu vou mostrar aqui um vídeo com a declaração do presidente. Queremos ver se você concorda ou discorda, tá? Também vamos mostrar nesse boletim que a Janja acabou se afastando do Lula. É, e deixaremos claro aqui que toda pressão é válida e acreditamos que esse distanciamento é fruto das pressões exercidas por esses e outros canais, apontando as ações tenebrosas desse governo que a mídia tenta esconder ou que não é tão clara como deveria, né? Então é claro que o Lula sentiu a pressão, já declarou guerra, suspendendo vários opositores e também vamos mostrar para vocês. Agora vamos começar já falando aqui sobre a DPU, a Defensoria Pública da União, que apontou violações gravíssimas por parte do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou compartilhar a tela para que vocês possam ver junto comigo a mesma matéria. Olha só aqui, saiu pelo jornal Metrópolis, como vocês estão vendo, a Manuela Alcântara é a jornalista que trouxe a informação, onde mostra que a DPU aponta nova violação de direitos por Moraes em uma ação de Tagliaferro. Então aqui, gente, é uma situação bastante delicada, eu até diria para vocês, né, toda essa situação, porque é uma violação de direitos por parte de Moraes, e isso daqui não é mais a oposição que está falando. Estamos falando da DPU, da Defensoria Pública da União, e a DPU afirma ao STF que Tagliaferro deveria ter sido intimado pessoalmente antes da troca de defesa e pede anulação de atos do processo. Então, a Defensoria Pública da União voltou a apontar violação de direitos na ação penal conduzida aí pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Vocês viram que a casa tá caindo pro lado do Moraes, né?
A imprensa está indo sem dó, deputados, senadores, está todo mundo se posicionando sobre as arbitragens que consideram está sendo executada pelo ministro ou coisas que não concordam. Antes as pessoas temiam, mas parece que as pessoas não estão temendo mais. Alguma coisa mudou aí dentro do cenário e o Moraes está ficando isolado, né, ali dentro do ambiente dele, do STF. E aí a DPU veio e apontou essa violação de direitos humanos por parte da pena conduzida pelo Alexandre de Moraes, né, contra o ex-assessor, porque o Eduardo Tagliaferro era ex-assessor do Alexandre de Moraes. E em parecer encaminhado ao Supremo, nessa segunda-feira, dia 4 de maio, a DPU falou que ela reiterou o pedido para que sejam anulados os atos da ação penal contra o Tagliaferro. O órgão sustentou que o ex-assessor deveria ter sido intimado pessoalmente antes da substituição dos advogados dele pela DPU. O Tagliaferro está na Itália e, além disso, a Defensoria argumenta que Moraes intimou o réu por meio dos advogados já destituídos para constituir novos representantes legais. Então, esse procedimento, com o devido respeito, não está alinhado com a teleologia do artigo 265, inciso 3, do Código do Processo Penal e com os princípios que norteiam o devido processo penal. Seria possível entender que o não comparecimento dos advogados ao ato judicial por si só não configuraria abandono do processo, escreveu a DPU. E o pedido apresentado ao STF é para que Moraes reconsidere a decisão que classificou a situação como uma possível manobra, né? Além de declarar nula a ausência de Tagliaferro no interrogatório, a DPU também pede que o ex-assessor seja intimado para indicar pessoalmente advogados de sua confiança. Não tendo sido o réu pessoalmente intimado para constituir novos advogados de sua confiança, a defesa pública não tem como saber qual a perspectiva, quais as informações o acusado deseja ver demonstrada. Assim, se Vossa Excelência entender que é possível superar todas as nulidades acima suscitadas e compreenda que, de qualquer sorte, deve esse procedimento prosseguir, a Defensoria Pública da União, nessa fase processual, informa que não tem novas diligências a requerer. Concluiu. Então, o documento foi encaminhado a Moraes, que até o momento ele não deliberou sobre o novo pedido. Tagliaferro é réu em uma ação penal no Supremo por vazamento de mensagens do gabinete do ministro e ele atuou como assessor de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente vai acompanhar aqui de perto, né? Mas olha só, gente, a repercussão, né? E não para por aí as repercussões, não. Além dessa situação aqui, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra situação, que é o deputado do Avante. Preste atenção agora, eu vou mostrar uma outra matéria aqui, onde um deputado do Avante, ele é preso. Avante, gente, é o partido do André Janones. Lembra aquele deputado que pegou onda naquela vez que estava tendo a greve dos caminhoneiros, depois ele veio com a questão do auxílio emergencial, aí ele foi envolvido no escândalo da rachadinha, fez um acordo homologado pelo STF para que ele não possa ser investigado ou preso, ele devolveria mais de 100 mil para a Câmara dos Deputados. Pois é. Gente, ele mesmo. O Avante é o partido do André Janones, aliado de Lula. Patrimônio do deputado preso pela Polícia Federal multiplicou 34 vezes em 5 anos. Então, gente, é muito importante você ficar até o final dessa matéria que eu vou trazer para vocês, pois nós temos uma novidade sobre a Polícia Federal investigando, sabe quem? O Lulinha. O Lulinha, um outro aliado de Lula, que foi aí preso e o presidente clama por liberdade. Eu vou mostrar agora, saiu pelo jornal Infomoney essa matéria. Então, fica até o final e vamos falar aqui do Lulinha também. Mas olha só, o patrimônio do deputado preso pela Polícia Federal multiplicou 34 vezes em 5 anos. Ele é investigado de participar de organização criminosa voltada para a prática de fraudes em procedimentos de compra de materiais e aquisição de serviços pela Secretaria de Educação do Estado. Então, a Polícia Federal prendeu nessa terça-feira o deputado estadual Tiago Rangel, ele é do Avante, na 4ª fase da Operação Unha e Carne. A ação buscou desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes em procedimentos de compra de materiais e contratação de serviços, incluindo obras de reforma na Secretaria Estadual de Educação. Dados fiscais do parlamentar mostram que ele multiplicou o patrimônio
quase 34 vezes desde que entrou para a política. Em 2019, as declarações de imposto de renda mostram que Rangel tinha R$ 92 mil em patrimônio. No ano seguinte, ele se lançou candidato à Câmara de Vereadores e já registrou um grande salto patrimonial, fechando o ano com 1,1 milhão de bens. Ele comprou uma casa com 534 metros quadrados em um condomínio em Campos por 300 mil e entrou em uma sociedade de postos de gasolina avaliada em 600 mil. E no primeiro ano, como vereador, Thiago Rangel quase dobrou seu patrimônio, fechou 2021 com R$ 2 milhões em bens, o salário anual pago pela Câmara foi de 156 mil brutos. Entre seus novos bens estava um carro de luxo avaliado em 550 mil, 2 caminhões tanque e a participação societária em uma nova empresa de agenciamento de mão de obra por R$ 100 mil. Em 2022, Thiago se lançou candidato a deputado estadual e reduziu o ano aí com uma redução de patrimônio para 1 milhão. Ele não participava mais da sociedade dos postos de gasolina, ele vendeu os caminhões que estavam no seu nome, entretanto, criou sua empresa própria de combustível, a TH Participações, avaliada em R$ 100 mil. Eleito a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio, o parlamentar voltou a ascender financeiramente, mais que dobrando o patrimônio ao fim de 2023 e ultrapassando 3,1 milhões de reais em bens. E naquele ano ele recebeu 403 mil reais da Ale Rio, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, declarou que a TH Participações já valia quase 2 milhões de reais. Na decisão, Moraes destaca que a operação avançou a partir de dados extraídos de um computador apreendido na Assembleia Legislativa do Rio, ligado ao gabinete do ex-presidente da Casa, Rodrigo Bacelar do União, atualmente preso. Entre os arquivos foi identificada uma planilha com relação de deputados estaduais e indicações para cargos em órgãos estratégicos do governo, com campos como o que tem o que está pedindo. No caso do Thiago Rangel, aparece a Superintendência Regional do IPEM, em Campos dos Goitacazes, cargo cuja nomeação ocorreu dias após a data do documento, segundo a investigação. E a partir desses elementos foram reunidas informações de diferentes investigações que embasaram os mandados de prisão dessa fase. Na educação, o esquema, segundo a Polícia Federal, consistiria no direcionamento de obras de reforma em escola pública no Norte Fluminense, área de influência política de Barcelar e Rangel para empresas pré-definidas com integrantes da organização criminosas. Então, o Thiago Rangel, ele foi apontado como uma peça central do esquema em sua área de influência no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Federal, o deputado teria utilizado a sua posição política, primeiro como vereador em Campos e depois na Assembleia do Rio, para viabilizar a nomeação de aliados em cargos estratégicos, o que permitiria interferência em contratos públicos e facilitaria fraudes em licitações. E o Luiz Fernando Passos de Souza, indicado como operador financeiro de Rangel, atuava na movimentação de recursos do esquema. De acordo com a investigação, utilizava empresas registradas em nome de terceiros, como a de sua companheira, para receber e repassar valores desviados, incluindo recursos ligados à educação. O Fábio Azevedo, descrito como braço direito de Rangel, seria aí o principal operador das fraudes em licitações. A Polícia Federal afirma que ele coordenava, em nome do parlamentar, irregularidades em contrato, tanto na Câmara de Vereadores quanto no Executivo, né? E aí, mostra todos os nomes aqui, gente, envolvidos e o que cada um, né, representava. E entre as empresas, gente, aqui envolvidas no esquema, segundo a decisão, 2 têm como sócia a mulher de Luiz Fernando Passos de Souza. Coloca aqui, de acordo com a investigação, elas eram usadas para receber recursos de outras empresas fraudulentas, né? Ainda aqui na matéria mostra as compras e obras investigadas, outros esquemas de fraudes, né? Então, teve aqui mostrando que o Thiago Rangel é aliado de primeira hora do ex-presidente da Ale Rio, que é o Rodrigo Bacelar, e ele já havia sido alvo de outra ofensiva das autoridades em 2024 por suspeita de envolvimento com esquema de fraude, licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Inclusive, aqui mostra, né, dentro do que dizem os citados, gente,
que as investigações dele ainda estão ocorrendo. Inclusive, o parlamentar é pai de Tamires Rangel, considerada a vereadora mais jovem do país, eleita por Campos do Goytacazes, quando ainda tinha 18 anos e terminava o terceiro ano do ensino médio. Ano passado, ela chegou a ser nomeada subsecretária do Ambiente. Olha só que situação. E ela foi a única mulher a conquistar uma das 25 cadeiras do Legislativo campista. O apoio à herdeira foi além da participação assídua em comícios e carretas. Dos 119 mil recebidos pela candidata em doação de campanha, 41 mil foram desembolsados por Thiago, né? Então aqui mostra, gente, a respeito desse assunto, e a polícia segue investigando. Inclusive aqui a gente fala na questão do Lulinha, porque quando a gente olha, a gente vê que é o quê, né? Tudo envolvido ali, né, com o presidente da República. Tudo envolvido ali com a esquerda, gente. Então, mais um caso de corrupção, mais um deputado preso. E a gente acredita que essas investigações, gente, podem sim chegar no Lulinha. Por mais que tentaram blindar ele de qualquer jeito, a gente acredita que está avançando as investigações. Esse aqui é um exemplo claro dentro do partido ali, né? Dentro da ala esquerdista. Então, muito mais pode vir em breve, nos próximos dias, vamos ficar atentos, né? E aí, por outro lado, a gente tem uma situação agora da Janja, gente. A Janja. Eu vou mostrar aqui que a Janja decide não acompanhar Lula na viagem aos Estados Unidos. Janja abandonou o Lula. E será que ela viu que estava pegando mal só ficar passeando com o dinheiro do público em ano eleitoral e ela quer mudar a imagem? Então ficou uma reflexão importante sobre esse assunto. O Igor Gadelha do Metrópolis trouxe a matéria, onde Janja decide não acompanhar Lula na viagem aos Estados Unidos. A ausência de Janja chamou a atenção, ocorreu dias após a primeira-dama reagir a uma fala de assessor do Trump sobre brasileiras, e a primeira-dama decidiu não acompanhar o Lula nessa viagem internacional, gente. A ausência dela foi a respeito aqui, né? Depois de poucos dias, ela reagiu publicamente a uma fala enviada especial para parcerias globais de Trump, Paolo Zampoli, na qual o americano chamou as mulheres brasileiras de raça maldita. E aí, o Lula embarcará para Washington nessa tarde de quarta-feira e deve retomar já na quinta. Auxiliares presidenciais dizem que o petista terá uma reunião de trabalho com o Trump, formato menos formal do que uma visita de Estado ou reunião bilateral tradicional. Então, a Janja não acompanhar o Lula chamou bastante atenção. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito, hein? Por isso que a pressão tem que continuar e expor sobre os gastos da Janja, porque talvez possa estar fazendo efeito. É uma economia mais aí do dinheiro público, né? E olha só, gente, Polícia Federal ainda examina a conta de Lulinha 3 meses após a autorização da STF. Eu falei para vocês que ia repercutir no Lulinha, né? Olha só aqui, saiu no jornal Infomoney. Polícia Federal ainda examina contas de Lulinha 3 meses após a autorização da STF. Filho do presidente nega ter cometido qualquer crime ou envolvimento com as fraudes do INSS. 3 meses após a autorização do Supremo Tribunal Federal para quebra de sigilo, a Polícia Federal ainda analisa as contas bancárias do Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, em busca de indícios de pagamentos mensais que teriam sido feitos pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A perícia ocorre na investigação sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. A apuração busca confirmar o depoimento de uma testemunha que afirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS que o empresário teria realizado repasses mensais de cerca de R$300 mil a Lulinha. Segundo o relato, os pagamentos seriam recorrentes, faziam parte de uma relação mais ampla entre o lobista e o filho do presidente Lula, e então os investigadores ouvidos no caso, no entanto, admitem limitações na análise. De acordo com pessoas ligadas à apuração, eventuais transferências feitas em dinheiro ou espécie por meio de contas de terceiros podem não ser identificadas, e em janeiro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso envolvendo o escândalo do INSS, autorizou a quebra de sigilo do Fábio Luiz após um pedido da Polícia Federal. E apesar do parecer contrário da Procuradoria-Geral da República, o advogado de Fábio Luiz, Guilherme, afirmou que acompanha o caso desde a apresentação do relatório da polícia e, na época, a defesa pediu acesso ao auto, mas não houve apreciação por parte do Mendonça. Prestamos esclarecimentos por petição, aguardamos o desenvolvimento de investigações, estamos aguardando com tranquilidade e calma. O Lulinha
nega ter cometido qualquer crime ou envolvimento com as fraudes e, engavetado por parlamentares, o relatório da CPI do INSS chegou a pedir o indiciamento do Lulinha por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, tráfico de influência. O texto citava que a investigação conduzida pela Polícia Federal demonstrava que o careca do INSS cultivava uma relação de proximidade com o Fábio Luiz Lula da Silva, que transcendia os limites de uma simples amizade ou convívio social. Então, em janeiro desse ano, a Polícia Federal informou ao STF que apurava as citações a Lulinha no inquérito sobre as fraudes. Então, a gente vai acompanhar de perto, mas vocês viram que a polícia tá que tá. Ainda vai sair muita coisa, muito coelho desse mato, vamos dizer assim, né? E enquanto isso, gente, olha só outra situação aqui que pegou. Vamos mostrar o contra-ataque de Lula. A esquerda tenta barrar os deputados da oposição. Conselho de Ética aprova relatório que sugere suspensão de deputados que ocuparam a mesa da Câmara. Deputados foram suspensos por 60 dias devido a atrapalhar as sessões na Câmara no começo do ano. Então, olha só já o circo se formando, né? Conselho de Ética aprova o relatório que sugere suspensão de deputados que ocuparam mesa da Câmara. Relator considera que Marcos Polon, Marcel Van Hatten, Zé Trovão quebraram decoro parlamentar e sugeriu suspensão de 2 meses. A decisão final é do plenário e o Conselho de Ética da Câmara já começou a aprovar nesta terça-feira, dia 5, um relatório que sugere essa suspensão, né? E os parlamentares podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. Se rejeitado o recurso, a representação vai ao plenário da Câmara, ao qual cabe a decisão final. Os parlamentares foram punidos por ocuparem a mesa diretora da casa. O episódio ocorreu após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o presidente da Câmara, Hugo Motta, chegou a ser impedido de sentar na cadeira do presidente e iniciar os trabalhos da casa. Então, há aqui, portanto, uma evidente inversão de hierarquias, como se o presidente da Câmara dependesse de autorização de quem quer que fosse para acessar a cadeira para a qual foi legitimamente eleito, afirmou o relator deputado Moses Rodrigues. E em seu parecer, o parlamentar afirmou que não há como se confundir o episódio com um protesto político regular ou com uma manifestação legítima de divergência. Aponta-se, ademais, que o ato praticado atingiu não apenas a pessoa do presidente, mas a própria imagem e credibilidade da Câmara perante a sociedade. A reunião do Conselho começou às 13h20 dessa terça, se estendeu até a noite com aliados dos parlamentares obstruindo o andamento da análise do parecer, com discursos longos e questionamentos regimentais diante da iminente derrota. Então, o Zé Trovão disse que estava vivendo uma injustiça por servir a seus eleitores. Ele afirmou que a alegação de que os parlamentares impediram o funcionamento da Câmara é imprecisa e que a intenção era pressionar pela anistia dos condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Não houve, em momento algum, intenção por parte dos representantes de incitar violência ou atentar contra a ordem democrática, tanto que a manifestação foi totalmente pacífica. A ação, por mais enérgica, que possa ter sido, não visou subverter as instituições ou promover a instabilidade, é o que afirmou em defesa escrita protocolada no Conselho. O deputado Marcel Van Hatten disse que não há nada de ilícito em tomar assento em poltrona destinada a outro deputado, então entender o contrário é tornar ilegal algo que é legítimo e legal por ser uma poltrona destinada ao deputado representado e aos demais 511 deputados federais. Não há, portanto, nada de ilegal. Então, cada deputado foi trazer sua defesa. Eu quero saber de vocês o que vocês acham a respeito desse assunto. Enquanto vocês comentam aí, eu vou trazer agora uma situação aqui para vocês, que é a Justiça de Israel, que prorrogou a prisão do Tiago Ávila, ativista brasileiro que estava tentando entrar na faixa de Gaza. Então, trouxe aqui a matéria, só para vocês verem e acompanhar junto comigo um trechinho. A Gazeta do Povo trouxe essa matéria da Justiça de Israel que prorrogou a prisão do ativista brasileiro. Por mais 6 dias, a detenção do ativista brasileiro Tiago Ávila, preso durante uma missão da flotilha global Sumud. O juiz acatou o pedido do Serviço de Inteligência para ampliar a investigação sobre crimes relacionados ao terrorismo. Esta é a primeira vez que participantes da flotilha enfrentam acusações penais desse tipo, em vez de apenas processos administrativos de expulsão do país. O que diz a defesa? As advogadas de Ávila, que está em greve de fome, afirmam que a prisão em águas internacionais foi ilegal. Elas negam qualquer vínculo com o grupo Hamas e denunciam maus tratos psicológicos no centro de detenção.
A defesa alega que as acusações tentam criminalizar a ajuda humanitária. Um recurso será apresentado para tentar reverter a prisão, enquanto representantes da Embaixada Brasileira em Tel Aviv acompanham o caso de perto. Pessoal, então, mais uma situação aí, né? E agora eu vou mostrar para vocês, para a gente já encerrar o boletim e ele não se estender muito, mostrando como que o Lula, ele quer de fato guerra. Sabe por quê? O ativista brasileiro aqui, Thiago Ávila, está preso em Israel. Aí o Lula envia recado para Israel soltar ele. Olha só aqui, para vocês verem o posicionamento do Lula em relação a esse assunto. O Lula exige que Israel liberte. Olha isso, ele exige, tá aqui na matéria. Vou mostrar para vocês um trechinho para vocês ouvirem. Ativista brasileiro Thiago Ávila, pelo governo de Israel, é uma ação injustificável e pediu a imediata libertação dele. Ávila foi detido enquanto integrava um grupo que tentava levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Nas redes sociais, Lula disse considerar que a decisão deveria ser condenada por todos e que a interceptação da flotilha em águas internacionais já havia representado uma séria afronta ao direito internacional. Por esse motivo, ainda segundo Lula, o governo brasileiro e o da Espanha, que também teve um cidadão detido, exigem que os dois recebam plena garantia de segurança e sejam imediatamente soltos. Thiago Ávila segue detido em uma cela solitária sem janelas e iniciou uma greve de fome após a captura. A mãe dele, Tereza Regina de Ávila e Silva, morreu nesta terça-feira e não teve a causa da morte divulgada. Pessoal, então o clima esquentou, Lula quer guerra, quer que solta o aliado e eu quero saber de vocês o que vocês acham. Então comenta aí, esse foi o vídeo de hoje, obrigado, um beijo, eu espero vocês no próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo nosso conteúdo. Eu sou a Ana Paula, foi um prazer estar aqui conduzindo essas matérias junto com vocês, um abraço.